em referência à palavra, quero convidar você a abrir a tua Bíblia no texto que você já deve saber qual é o texto de Marcos. No capítulo 2, nós vamos ler o tema tão bem escolhido deste congresso e também a mensagem dessa noite. Marcos capítulo 2, a gente vai ler a partir do versículo 18 até o 22. Marcos 2, 18. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Irmãos, eu aprendi isso outro dia, agora estou usando assim. A gente diz misericórdia, né? Misericórdia para quem, irmão? Tem escola bíblica. Deus vai ter misericórdia quem busca misericórdia. Então você vem para a escola bíblica para você, quando abrir Marcos, você já sabe, ó. Ô, irmão, certinho. não faz isso não, porque eu falo misericórdia sempre aqui com esse povo. Misericórdia, a gente tem que vir também na escola bíblica. Não pode deixar de perder a oportunidade. Então, abrindo lá Marcos, a partir do versículo 18, diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a ruptura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos ler todos juntos o versículo 22? Vamos, igreja, amém? Diz assim, 1, 2, 3. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém? Você pode tomar o seu lugar? Esse é um texto que durante muito tempo ele gerou uma certa confusão pelo contexto em que ele está. Se esses dois últimos versículos estivessem soltos na Bíblia, do nada, Jesus parou no meio do caminho e fez uma comparação, uma parábola, e disse que ninguém costura remendo em pano novo, e aí citaria os versículos. Mas não foi assim que aconteceu. Todo esse capítulo de Marcos, na verdade, é marcado por uma disputa de poder entre a graça e a lei, entre o Evangelho de Cristo e a religiosidade dos fariseus. E não é diferente da posição desses dois versículos. Eles estão inseridos numa discussão a respeito do jejum. E aí você se pergunta, o que o jejum tem a ver? Eu também não sei. Eu li esse versículo e eu fiquei pensando assim, mas Jesus, tem certeza que o Senhor botou isso no lugar certo? Botou, irmão, porque tudo que está na palavra de Deus não apenas está para o nosso entendimento, para o nosso crescimento, para a nossa disciplina, para que todo homem seja apresentado perfeito diante de Deus, mas não apenas o conteúdo da palavra é perfeito, mas você tem que pensar que o formato também obedece a mesma regra. Da mesma forma que as palavras são inspiradas, a forma como a Bíblia chegou até nós, a versiculação, né, esse exercício da palavra, mas a disposição dos versículos, a ordem em que aparece, tem uma razão de ser. Verdade. Às vezes isso é um complicador grande quando a gente começa a estudar a Bíblia, você descobre vários fatos históricos, não na ordem cronológica. Aí você fala, mas aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, mas por que não bota na ordem certinha? Meu irmão, tem uma explicação. Quanto mais você estuda, mais você vai pedindo graças a Deus, aí você começa a entender que o objetivo da Bíblia não é narrar fatos históricos. Você não lê a Bíblia para se tornar um historiador das civilizações antigas. Você não lê a Bíblia para se tornar um especialista nas culturas daquela época. A Bíblia, a função não é te dar informações cronológicas, é te transmitir o quê? Alimento espiritual. Aleluia! O que a gente tira da palavra de Deus não são os fatos, são os princípios que Glória a Deus! que não estão restritos Verdade, Jesus! a um lugar, a uma cultura, a uma civilização. Do contrário, a palavra de Deus teria se perdido lá atrás, quando um grupinho de homens e mulheres que foram chamados cristãos começaram a perturbar o Império Romano e eles acharam, é só mais uma seita, a gente vai dar cabo deles e nunca mais vai se ouvir falar nesse negócio de igreja. Eles não podiam estar mais enganados. Verdade. Porque 2000 anos depois, a maior
e desapareceram no tempo, e deles não se tem notícia e não se terá jamais. Meu irmão, não se desespere, cada dia que surge uma heresia nova. Se você for ficar correndo atrás de heresia, você vai se desesperar. Não perturbe o teu coração com isso. Isso faz parte do contexto dos últimos dias. Porque nos últimos dias, você sabe, o amor se esfriará. E o que Lucas diz para nós? Porventura, quando voltar o Filho do Homem, achará fé na terra? Todo dia a nossa fé é ameaçada por heresias que aparecem. Mas você não se preocupe com isso, porque por isso quando Paulo chama, é vento de doutrina. Sabe? Aleluia! O vento dá e o vento passa. Verdade. Isso vai passar. Mas se você tiver que confiar em alguma coisa, confie numa palavra que é eterna, Glória a Deus! sempre, e que só continua gerando vida. Glória! Glória a Deus! Então, irmãos, tem uma razão de ser que o texto está como ele está. A explicação que eu encontrei aqui é que a grande discussão, por que você está dizendo isso, Glorinha? Que é uma discussão entre Jesus e os fariseus, entre os que estão seguindo a lei e a nova doutrina, né? Que na época que não era nada novo, porque a graça nunca foi uma nova doutrina. A graça está presente desde Adão. A graça está presente desde Abraão. O Abraão é considerado o pai da fé, e a Bíblia diz que Abraão, ele foi justificado pela graça, ou seja, pela fé que ele teve, por misericórdia divina. Esse favor de Deus sobre a vida de Abraão se chama graça. Então a graça não é uma nova doutrina, nunca foi. O plano de Deus para o homem sempre foi salvado pela graça. A lei, aí os Gálatas vão dizer isso, a lei serviu para quê? Para guiar a humanidade até o momento certo, que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, em que Jesus Cristo viria à terra, se sacrificaria na cruz e daria início a uma nova dispensação. Você não precisa saber de tudo isso. Tudo que você precisa saber é que a graça não é uma ideia nova. A graça é o plano original de Deus desde antes da fundação do mundo. Porque a Bíblia diz que Cristo foi crucificado por nós antes da fundação do mundo. Isso é um mistério. Verdade. Não tem essa... Glorinha, como é que você explica isso? Eu não explico. Eu agradeço, eu vivo. Aleluia! Eu não explico, meu irmão. Um teólogo uma vez disse, antes que Deus dissesse, haja luz, ele disse, haja cruz. Verdade. A cruz é antes. Glorinha, você quer dizer que a cruz é antes da fundação do mundo? Antes que Deus criasse. Não é antes que o homem pecasse, não. É antes que Deus criasse o homem. Ele já sabia que o homem pecaria. E ele já sabia que o homem necessitaria de um redentor. Então, antes que o mundo fosse mundo, Cristo já havia se disponibilizado e dito, na plenitude dos tempos, no momento certo, quando a humanidade estiver preparada e vai me reconhecer, alguns me reconhecerão como filho de Deus, eu virei, eu me entregarei na cruz, e a partir dali Deus vai começar um relacionamento novo com o homem. Aleluia! Agora, para que chegasse a plenitude dos tempos, a humanidade passou por um período que é o período da lei. E os fariseus estão amarrados à lei. E Jesus está falando de um novo momento da humanidade, é uma nova dispensação, é uma nova forma do homem tratar com Deus. Não é uma ideia nova, a graça não é nova nem antiga, a graça é eterna. Verdade. Por isso que Jesus vai dizer, João diz, o amor é o novo mandamento, o amor é o velho mandamento. Aí você pergunta, João, decide. Amor é novo ou velho? Amor é eterno. A graça é eterna, a graça não é uma ideia nova. Mas os fariseus, que estão apegados à lei, não querem saber desse negócio de graça. E aí eles começam a tentar pegar Jesus pelas beiradas. Eles não vão no cerne da questão, obras versus graça divina versus misericórdia. Eles vão nos assuntos que orbitam em volta. Jejum. Nos próximos versículos vão discutir o sábado. Mais à frente vão discutir ressurreição. Mais à frente eles vão discutindo outros assuntos para tentar minar essa doutrina que está aparecendo. Mas Jesus, que não é mole, que é o Deus Todo-Poderoso, Onisciente, Onipresente, Onipotente, Jesus já sabe dos intentos do coração dessa galera antes que eles se levantassem contra ele. Você acredita nisso? Amém. Então quando eles vêm recriminar, dizendo, ó Jesus, tu sabe que o jejum é uma disciplina espiritual. Sei. Você sabe que o jejum faz parte da vida de qualquer um que se relaciona com Deus. Eu sei. Então o que acontece? Que nós somos fariseus, e aí quer citar até João Batista, coitado. João não estava nem aqui, caiu de gaiato. Até os servos do João, que é teu primo, que veio dizer que é o Senhor mesmo, o Messias Salvador. Lembra que João apontou lá no começo? João Batista, tá? Lá no começo do Evangelho, João aparece João Batista dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João é crente, João é crente. João é o Elias prometido, é o Elias prometido. Ele envia a Deus, pois é, até os discípulos de jejum. Mas os teus discípulos não jejum. O que eles queriam dizer? Que religião é nova essa que você está pregando, que está acabando com as tradições nossas? E Jesus vem dizer o seguinte, mas você sabe que a tradição por si só não tem valor?
A tradição só tem valor se ela cumprir o objetivo. Aleluia. Qual é o objetivo do jejum? O objetivo do jejum é externar, é expor a nossa contrição, o nosso arrependimento. O nosso momento em que a gente se dá conta da nossa humanidade, da nossa pequenez, e a gente precisa afinar os nossos sentidos, sintonizar os nossos sentidos outra vez com o Espírito de Deus. É para isso que você jejua. Então a pergunta de Jesus é o seguinte: se eu estou com eles, o tempo todo com eles, porque eu estou no mundo, enquanto eu estou no mundo, eu estou assim, ó, olhando olho a olho com Pedro, olho a olho com Tiago, olho a olho com João, eu como a mesma comida que eles, olhando para o olho deles, eles escutam a minha voz assim, ó, como você está ouvindo a minha. Eles sentem o meu cheiro quando eu passo no meio deles, eles botam a mão na minha perna, eles estão comigo 24 horas por dia, porque, irmão, ser discípulo na época de Jesus não é se reunir uma vez por semana na igreja. Você entende isso? O discípulo dormia na mesma casa, comia na mesma mesa, e estavam todos juntos. Não é por acaso que você vai ver Jesus sempre com os discípulos. Jesus mandou um WhatsApp: ó Pedro, chega aqui agora que eu estou na Galileia. Tinha isso, irmão? Deixa eu telefonar para João. João, você está atrasado para o culto, João. Eles estão sempre juntos. Irmãos, é por isso que é complicado hospedar discípulo, porque você vai hospeda o mestre e hospeda aquela galera que mora com ele. Por isso que quando André vai procurar Jesus, ele pergunta assim: onde é que você mora? Onde é que você reside? Por quê? Qual é a pergunta onde é que você mora? Porque onde você morar, se eu for teu discípulo, vai ter que ser a minha morada também. Então ser discípulo significa conviver 24 horas debaixo da respiração do mestre. E tem uma expressão bonita dos judeus, não são os cristãos, estou falando de antes, né? O período desse rabinato, né? Que é o rabino, que era esse mestre, e tinha os seus discípulos. Tem uma expressão bonita de um teólogo judeu, que ele diz assim: o discípulo é aquele que ao final do dia está coberto pela poeira dos pés do seu mestre. Meu Deus! Porque ele anda tão colado no mestre, ele anda tão atrás do mestre, e você sabe que na Palestina tem poeira ou não tem poeira? Tu já viu vários filmes sobre Jesus. Amém. Eu nunca fui lá, mas eu tenho certeza que tem poeira, meu irmão. Pode não ter nada, lá tem poeira. Então o camarada está andando com aquelas sandálias, eu ainda vim de sandália propositalmente para ilustrar. Na verdade eu vim porque meu dedinho está doendo, eu não conseguia botar um sapato fechado. Aí eu falei: mãe, essa sandália está muito informal. Minha mãe é uma pessoa. Mãe tem que ser chata, irmãos, amém? Mãe é para isso. Não fica achando que sua mãe é sua colega, que a sua mãe é a tua educadora. Viu, jovem adolescente? Então mãe tem que ser chata, minha mãe. Sempre chata com os meus sapatos. Eu boto um sapato, você está indo para a igreja. Você não está indo ali na esquina comprar pão, não. Porque eu gosto, irmão, de sapato baixo. Eu bota um salto, você é uma moça. Toda hora me perturbando. Eu botei um sapato baixo, eu falei: ela vai reclamar. Antes, eu já vou me precipitar. Ô mãe, eu tô com o meu dedinho doendo, eu não posso dar um sapato fechado. Essa sandália aqui tá ruim. Aí você já tem que fazer uma promoção. Tá doendo muito, mãe. Eu não vou conseguir subir. Aí ela: não, tá bom, deu pra usar. Aí Deus agora deu a ilustração, eu vou aproveitar a sandália, amém? Tudo bem contigo, irmão, tudo espiritual. Então olha pra cá. Jesus, com aquela sandália bem palestina, que a gente sabe como é, andando o dia inteiro naquela poeira daquele deserto. O discípulo que está colado com Jesus 24 horas por dia, ele chega no final do dia com o cheiro de Jesus. Verdade. Ele chega no final do dia com o suor de Jesus que respingou. Ô, pastor Carlos, Pai Senhor, tinha nem visto irmão, entendeu? Me distraí, voltem pra cá. Ele chega no final do dia coberto com a poeira dos pés do seu mestre. Isso é ser discípulo na Palestina daquela época, meu irmão. Não é mole, não. Então, quando você pensa assim: poxa, como é que Jesus fez tanta coisa em 3 anos? Foram 3 anos pouco ou muito intensos? Muito intensos. Uma convivência inseparável durante 3 anos. De Jesus ter intimidade de entrar no quarto da sogra de Pedro, como se fosse a própria sogra dele. De Jesus ter intimidade de chegar e perguntar: o que tem para comer? Não tem nada, então vamos arrumar. Essa é a relação que os discípulos têm entre si. E por que eu estou falando sobre isso? Já não sei. Lembrei. Estou sentando. Oi? Tá falando do jejum, amém. Muito obrigado. Amém. Por isso que ela fica ali comigo, para não perder o raciocínio. Então o que acontece? Se o mestre está com eles o tempo inteiro, vivendo intensamente aquele ministério, aquela chamada que é uma chamada não temporária, é uma chamada definitiva, não é uma chamada de vez em quando, é uma chamada integral, 24 horas, você não se dispara daquele mestre, vai andar com ele até que você não se reconheça olhando no espelho, você não sabe quem é você, quem é ele. Meu Deus! Isso é tão bonito, irmão. Meu Deus! Quando a gente olha para os guardas que foram prender Jesus, por que você acha que Judas teve que beijar Jesus? Oh, Jesus! Para poder deixar o gosto amargo da traição. Igual a novela mexicana, né? Você não vai trair, você vai trair e beijar para dizer: olha como eu estou te traindo. Não foi por isso. Ele beijou para identificar Jesus, porque todos eles eram tão parecidos,
tão bom, irmão. Maravilha, Jesus. Uma identidade tão grande com Deus, que a gente já não sabe quando a gente olha as nossas atitudes, Aleluia! se é nós ou se é o Senhor em nós. Aleluia! A gente se parece. E para mostrar quem é Jesus, quem é Pedro, deixa lá, porque a gente não vê diferença. É tudo igual. É verdade. Mesma barba, mesmo jeito de andar. Eles um levanta a mão, todo mundo levanta a mão. Se Jesus fizesse com a perna toda, tu vê, o mestre fez assim com a perna. O mestre fez assim com a perna, você faz assim com a perna. Essa é a relação discípulo e mestre. Por isso que Jesus e João vai dizer: vocês são os meus amigos se fazem o que vos mando. Quer ser meu amigo? Quer andar comigo? Então tem que obedecer. Porque a relação discípulo e mestre não é uma relação opcional, ela é integral. Aleluia! E aí vamos voltar para a questão de Jesus. Jesus vai dizer: se a gente jejua para mostrar contrição, para afinar os nossos sentidos com Deus, porque a vida real, ela vai ofuscando a voz, o brilho de Deus. A vida real vai nos deixando surdos, ela vai entorpecendo os nossos sentidos espirituais. A gente vai perdendo essa sintonia. É para isso que a gente jejua, para retomar isso. Você não jejua para casa própria, irmão. Você pode fazer um propósito. Verdade. O jejum é para É verdade. Aleluia! Questões materiais você resolve na oração. Você até, Senhor, eu estou no propósito, eu vou abrir mão disso, até o Senhor me dá vitória. Amém. Mas o jejum bíblico é comida, é bebida, é se abster dessas coisas para sintonizar outra vez aquilo que foi perdido comigo. Aleluia! Maravilha! Aí, a grande questão de Jesus é: se eu estou sempre com eles e eles estão sempre comigo, a nossa sintonia não podia ser mais perfeita. Para que eles vão jejuar? Verdade. Você entendeu? Enquanto eu estou com eles, enquanto o mestre está, o noivo, vão jejuar para quê? Para ouvir melhor a minha voz? Se eles quiserem ouvir melhor a minha voz, sabe o que eu faço? Pedro, chega aqui. Pedro, chega. Pedro, você não está me escutando? É verdade. Se eles quiserem sentir melhor quem eu sou, meu coração, João pode esticar a cabeça e fazer o quê? Deitar no peito de Jesus. Oh, meu Deus, aleluia! Então, não tem por que ele... Agora, vai chegar dias em que eles vão ter que jejuar. Porque a presença física de Jesus não estaria mais com eles. A boa notícia é que Jesus disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês abandonados. Maravilha! Eu vou enviar um que é igual a mim. Aleluia! Ele é o Consolador, ele é o ajudador. Ele é que nos dá força, irmão. Até quando a gente precisa. Aleluia! Porque a gente foi se afastando. A gente precisa dizer: Jesus, volta. Afina de novo os meus sentidos. Afina de novo as minhas cordas espirituais. Eu preciso voltar a sentir o Senhor lá no começo. Aí, através do jejum, Deus vai operando no nosso espírito. Aleluia! Essa foi a resposta que Jesus deu. Aí Jesus lança essa pérola. Sabe de uma coisa? Vocês estão muito presos a uma roupa velha. Vocês estão muito presos a um odre. Eu achei tão bonito isso aqui, irmãos. Eu não sei quem teve a ideia. Mas você é um artista, meu irmão. Minha irmã, Deus abençoe a tua vida. Porque isso aqui está muito. Quem teve a ideia e quem executou. Porque nunca é um sozinho. É verdade. O trabalho da igreja é assim. Verdade. 20 pensam, 30 executam. E todos eles têm que participar. Na hora da recompensa, Deus tem um para cada um. Parabéns, irmãos. Está lindo. Aleluia. Então, isso aqui é um odre. Eu ainda pensei: poxa, eu vou trazer um odre para os irmãos verem. Eu não tenho odre em casa, mas os irmãos têm odre na igreja. Aleluia! Já providenciaram tudo. O odre é o quê? É graças um a recipiente de couro. Couro de ovelha. Geralmente era ovelha, né? Era um recipiente que transportava o quê? Água, leite, vinho. E Jesus disse: vocês estão presos ao odre velho. Vocês que têm o vinho velho. Falando para os fariseus. Falando para aqueles que estavam apegados naquele jejum religioso. Não é um jejum espiritual. Não é um jejum do coração sincero, genuíno, quebrantado, que deseja ardentemente Deus. Aleluia! Era um jejum de aparência. Era um jejum que anunciava para todo mundo: olha como eu jejuo. Meu Deus! Eu sou crente de verdade, estou 3 dias sem tomar banho. Por isso que Jesus disse: vocês, quando jejuarem, vocês tomem banho, gente. Bota perfume, sai bonito de casa. Ninguém precisa saber o que está se passando na tua espiritualidade, na tua vida interior com Deus. Verdade. Você não precisa anunciar para todo mundo: estou no propósito de me santificar. Porque Deus sabe que você está no propósito de santificar. Aleluia. Mas os fariseus não. Os fariseus rasgavam as roupas para todo mundo ver. Faziam orações alto, em bom som, em público, com palavras enormes, aqueles discursos longuíssimos, aquelas rezas infinitas. Por quê? A religião deles era aparência. Não tinha essência, só tinha aparência, era figurino, era representação, era um papel que eles diziam. A gente não viu essa sketch? Era o que eles faziam todo o tempo. Inclusive, eu estava comentando com a minha mãe que nós temos atrizes aqui no nosso meio, irmão. A Globo está perdendo. Vai continuar perdendo, porque quem está ganhando é o reino. Aleluia! Então, nós temos talentos no nosso meio, viu? Fiquem espertos aí, pessoal, para ninguém tentar vocês. E aparecer um convite amanhã ou depois aí, vocês pensem bem no chamado de vocês, viu? Não se deixem levar por qualquer salário gordo, que depois Deus cobra. Então, voltem para cá. Então, tem gente que vive de representação. E os fariseus vão dizer: isso é um odre velho. Isso é uma
roupa velha. E o vinho que eu tenho é um vinho novo. Eu não posso habitar, eu não posso me relacionar com gente que está presa no farisaísmo. Verdade. Com gente que está presa na religião, com gente que está presa em viver uma vida de fachada. Quem quiser Meu Deus, aleluia! precisa estar pronto a ter o seu odre quebrado nos meus pés para ser feito um odre novo. Glória a Deus! O que Jesus coloca para ele, e depois o sábado vai tratar da mesma coisa? Porque a preocupação deles é o quê? Vamos cumprir a lei, vamos cumprir a lei, vamos cumprir a lei. E Jesus falou, o importante não é cumprir a lei, o importante é cumprir o objetivo da lei. Então se vocês deixam uma pessoa morrer para cumprir a lei, vocês não estão cumprindo lei nenhuma, vocês estão desagradando a Deus. Mas isso é outro assunto, isso é outra pregação, vamos voltar para o odre. Então Jesus está dizendo, o vinho novo precisa de um... Vou embora, irmãos. Odre novo. Vamos de novo. O vinho novo precisa de um odre novo. Por quê? Aí eu tive que estudar, porque essas informações não estão no texto. Porque Jesus está usando elementos da cultura da época dele. E a gente não tem odre no nosso meio. Já pensou, você vai no supermercado, aí seu marido diz, não esqueça de trazer 5 odres. Aí você vai falar assim, 5 o quê? Odre é o quê? Marca de amaciante? Você vai achar que... eu não vou dar dica, porque né, eu não estou ganhando nada para fazer propaganda de ninguém. Então, odre não é nada, porque na nossa cultura a gente não tem mais isso. Mas essa representação aqui para eles era muito normal. O que o odre fazia? Transportava o vinho, e o perigo do odre velho é que acontece o seguinte: o odre velho já tinha sido, por ser velho, já tinha sido usado muitas vezes, tinha se desgastado de tal forma que se você colocasse um vinho novo, esse vinho novo ia começar a fermentar pela primeira vez. Quando a minha mãe aí, bióloga, ajuda se eu estiver errado. Se eu estiver errado, na verdade, você me corrige em casa, não me faça passar essa vergonha. Por favor, minha mãe de vez em quando faz isso. Não, não é isso não. Eu falei, não, amém, vamos acreditar, porque a aula não é de biologia, tá? É só para você entender o contexto. E aí, o vinho novo vai começar a fermentar, ele vai liberar gases químicos, ele vai passar por um processo químico ali, e o que vai acontecer é que ele vai começar a expandir. E o odre velho, que já está fragilizado, que já foi usado muitas vezes, já passou por muitos processos químicos, ele não vai aguentar esse vinho novo, está ali, borbulhando, fermentando, gerando vida nova, e ele não tem estrutura para suportar, ele vai se romper. Então, meu irmão, se você não tiver um odre novo, não adianta ter recebido um vinho novo. Você vai entender isso em um minuto. A mesma coisa do pano. O pano é diferente por quê? O pano novo, quando ele é colocado num pano velho, num vestido velho, a primeira lavagem, você sabe o que acontece com a roupa, né? Depois que você lava, o que ela faz? Ela diminui. E aí a questão é, ele não está todo costurado? Essas costuras não necessariamente vão suportar por muito tempo. Vai botar o vestido para lavar, o novo, pela primeira vez, ele nunca encolheu antes. Ele é novo, está sendo lavado pela primeira vez, encolheu. Quando ele encolheu, as costuras vão começar a se romper. E aí você vai perder tanto o novo quanto o velho. O que Jesus está dizendo? O que é o vinho novo, gente? O vinho novo é a graça de Deus. O vinho novo é a vida nova que Ele tem para nós. João 15, você conhece esse texto? Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira. O que Jesus quer dizer com isso? A gente tem uma videira aqui. O que eu gostei do detalhe dos irmãos é que os irmãos não se contentaram em botar um vinho. Eles botaram logo o quê? A videira. Aleluia! Meu Deus, esse é um ministério espiritual que eu gosto de fazer cenografia no púlpito. Eu não sei fazer nada disso. Mas eu queria um dia conversar com as pessoas para me ensinarem que isso aqui é divino. Aí o irmão pensou, o legal não é o vinho, o legal é você entender o que tem por trás. Porque o vinho vem da uva, que vem da videira. Gostaram, induzir vocês ao erro. O vinho vem da uva, exatamente, que vem dessa videira. E aí Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. E meu pai é o agricultor. Quando eu falar agricultor, você já imagina um homem com uma tesoura na mão. Agricultor não é fácil, meu irmão. O agricultor, para fazer a videira crescer, para fazer o vinho produzir o seu fruto, ele vem podar, ele vem limpar. Aleluia! Ele vem dar tesourada, que às vezes dói, mas o fruto é produzido. Aleluia! Então, Deus é o agricultor. Ontem a gente teve essa aula da escola dominical, falando sobre uma vida de frutificação hoje pela manhã. E aí eu brinquei com os alunos, eu disse o seguinte, olha gente, se a uva pudesse falar, quando a uva está lá bonita na parreira, está lá na videira, essa uva aqui, ó, linda, quando ela está lá quietinha, ela vê o agricultor se aproximando, ela já vê aquela tesoura na mão dele, se ela pudesse gritar, ela gritava. E ela dizia, sai daqui, pelo amor de Deus, que eu já sei o que essa tesoura vai fazer. Essa tesoura vai cortar, essa tesoura vai podar. E a Bíblia vai dizer que ele poda, ele limpa, ele corta, mas para quê? Para que dê mais fruto. Aleluia! Então vai doer, dói, a gente não reclama? Eu reclamo. Meu irmão, e Deus tem que me limpar o tempo todo. Se tem uma coisa que eu sou especialista em fazer, é gerar sujeira. A carne não é mole.
Por isso que Paulo vai dizer, não deixa nada para a carne, porque ela se aproveita de uma brechinha. É um espaçozinho que você... É uma oração que você deixa de fazer de manhã porque você está atrasado no trabalho. É uma leitura bíblica que você não faz porque você está cansado, está sem tempo. E a tua vida espiritual vai sendo minada aos poucos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você está muito cansado e você não tomou nenhum banho no dia, você vai para a cama sujo? Não responda. Deixa isso aí para a sua intimidade. Mas um dia que você está muito sem ânimo e você passou 24 horas sem comer e você está sem fome, você fica 24 horas sem comer nada? Não. Você não se obriga a comer? Opa. Você não se obriga a tomar um banho pelo amor da sua esposa e do seu marido? Você não se obriga a cuidar da sua higiene? Você não cuida do seu corpo? Você, quando vem para a igreja, você não faz questão de passar a sua roupa? Amém? Eu espero. Verdade. Você não bota um perfume, você não se cuida? E por que a vida espiritual a gente fica negligente, fica relapso? Tem crente que não toma um banho há 6 meses, irmão. Porque a Bíblia diz, vocês estão limpos pela minha palavra. Se a palavra de Deus fica parada lá na estante, você está sem tomar banho. Verdade, Jesus. Tem gente que é crente que está famélico e não sabe o que está. E sente dor, porque a fome, depois de um certo tempo, você não sente mais a sensação de fome. Você começa a sentir dor. Não sei se você já teve essa sensação. Passou 6 horas sem comer, antes você estava com fome. Aí a fome vai embora. Aquela ansiedade, aquele desejo de comer. O que você começa a sentir? Estou sentindo uma dor aqui na barriga, não sei o que é isso. Aí você lembra, não almocei. Tem crente que já passou a fase da fome. Está só na dor. E não consegue reconhecer que enquanto não voltar a se alimentar das Aleluia, coisas que edificam o Jesus. espírito, das coisas que edificam a sua vida espiritual, Glória a Deus. vai continuar sentindo dor e sendo fraco e esmorecendo. E antes que você veja, você perde a fé assim. Verdade. Então, se você cuida do seu corpo, cuide do seu espírito. E Deus vai te ajudar, porque a Bíblia diz que Ele é que vem fazer a limpa. Então, vamos suportar a tesourada de Deus, porque ela dói no momento. E Deus usa, irmãos, os métodos mais desagradáveis, às vezes, para nos disciplinar. Paulo um dia chegou e disse o seguinte: tem um mensageiro de Satanás que vem me esbofetear todo dia. E eu já pedi a Deus 3 vezes que afastasse de mim. Aí Paulo vai apelidar ele carinhosamente de espinho na carne. Esse mensageiro de Satanás podia ser uma pessoa, podia ser uma doença, podia ser uma aflição da alma, podia ser uma depressão. Eu não sei, você sabe? Ele disse, eu não sei. Aí a gente fica especulando, não, ele tinha problema no olho. Eu não sei. Veja com que grandes letras se escrevia. Eu já ouvi, é o espinho da carne que ele tinha um problema no olho. Meu irmão, eu não sei. Por mim ele podia ter problema com qualquer coisa. O que eu sei é que quando Deus diz espinho na carne, o que eu penso? Meu espinho na carne, meu problema, que pode muito bem ter sido de Paulo. E aí, o que Deus diz para Paulo? Não vou tirar. Por que eu não vou tirar, Paulo? Porque a minha graça te basta. Aleluia! E o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus! A gente suporta o espinho na carne, irmão. A gente suporta quem fala mal da gente. A gente suporta quem você sabe que está contra você. Onde você estiver, dentro da igreja ou fora da igreja. A gente suporta, às vezes, o dinheiro que não entra. E você fica naquela ansiedade achando, vou morrer de fome. Você suporta isso. Isso pode ser um espinho na tua carne. Está tirando o teu sono, está roubando a tua paz. É o emprego que está roubando. É a falta de perspectiva de futuro. Deixa eu te dizer uma coisa. O espinho na carne está ali para que você aprenda a confiar em Deus, em dimensões que você ainda não aprendeu. Aleluia! Porque o poder de Deus se aperfeiçoa quando a gente corre para Ele e diz, Senhor, eu estou fraco. Oh, aleluia! A tua graça. Maravilha, Jesus! Meu irmão, com a graça de Jesus a gente suporta qualquer coisa. Agora é fácil falar, eu sei. Mas quando eu olho para a vida de Paulo, meu irmão, não tem outra coisa que explique esse homem ter ficado de pé até o fim do ministério. Verdade. Que não fosse a graça. Porque um homem que fez tanto pela igreja, que fez tanto pelo evangelho, que lutou a custo da sua própria vida quase. Ele chega no final, em 2 Timóteo, dizendo, todos me abandonaram. Verdade. Mas o Senhor me ajudou. Aleluia! E você pensa assim, eu estou sofrendo ingratidão. Olha para Paulo. Estão me difamando. Olha para Paulo. Boa parte das cartas de Paulo é Paulo se defendendo. Estão falando mal de mim, estão duvidando da minha autoridade, estão me rejeitando na igreja, vocês esqueceram quem eu sou. Então, por que Paulo sofreu tanta coisa? Para que ele fosse aperfeiçoado num nível em que ele pudesse escrever o que ele escreveu. E 2000 anos depois, você ser edificado com o exemplo dele. Aleluia! Maravilha, meu Deus! Irmãos, a gente está vivendo um tempo em que o Evangelho se acomoda às nossas necessidades. Não pode ser assim, porque o nosso Deus, Ele tem prazer em suprir as nossas necessidades quando a gente anda debaixo da lei dEle. Verdade. A gente quer conhecer a provisão de Deus, mas sem nunca precisar que Ele proveja. Existe isso? Paulo vai dizer, eu sei viver contente em qualquer situação. Eu sei ter e sei não ter. Eu sei ter muito e sei ter nada.
Outro texto ele vai dizer: eu já passei fome, eu já passei sede, eu já enfrentei nudez, e guerra, e espada, e morte. Mas nenhuma dessas coisas vão me separar do amor de Deus que está em Cristo. Aleluia! O que serviu Paulo passar por tanta experiência? Para que no mesmo parágrafo, né, que ele diz: eu sei passar por tudo isso, ele vai dizer o seguinte, em seguida: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Sabe quando você sabe que você pode tudo? Quando você passa por tudo. Verdade. Se você não passar pelo que você está passando agora, você nunca vai descobrir do que você é capaz. Se você não enfrentar com coragem, com honra, isso é o seguinte: eu não vou negar princípio, eu vou servir o meu Deus, mesmo que não esteja tendo lucro agora, mesmo que as pessoas me ridicularizem, não interessa, eu vou passar por isso, e lá na frente eu vou olhar para trás e vou dizer: realmente, eu posso todas as coisas, porque Deus tem me fortalecido. Mas a questão do vinho novo é que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são chão. Se Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, por lógica, a gente pensa logo o quê? Que existem o quê? Videiras falsas. Falsos videiras falsas. Sabe o que isso foi? Mais uma, né? Todo o ministério de Jesus ele só cercado por inimigos. E você acha que você tem inimigo? Meu irmão, a gente não tem inimigo não. Quem tinha inimigo é essa galera aqui, ó. Eles é que tinham inimigos. Deixa eu ficar quieto aqui, amém. E aí Jesus dá uma alfinetada dizendo o seguinte: essa galera que está presa nessa vida de aparência, eles estão se colocando como videiras, mas essas videiras são falsas. A religião é uma falsa videira. Porque ela, sabe o que a falsa videira faz? No primeiro momento, ela parece que sacia. Porque o vinho está ligado no Antigo Testamento à alegria. Então essas falsas videiras, no primeiro momento, produzem alegria, produzem satisfação, saciam as nossas necessidades. Mas depois elas vão gerar o quê? A mesma fome, a mesma sede. As falsas videiras, o dinheiro é uma falsa videira, perigosíssima. Porque tem gente que acha que porque tem dinheiro tem tudo. E o dinheiro é falso, porque o dinheiro não dá a segurança que ele diz que dá. Tinha uma frase, não é muito famosa, mas o Milor, né, que era aquele comentarista que já faleceu, ele era doido, mas ele era inteligente pra caramba. Muito. E aí tinha uma frase que ele dizia o seguinte: o dinheiro não vale tudo aquilo que fazemos por ele. É verdade. É verdade mesmo. Entrega a vida pelo dinheiro. E ele não vale tudo isso. Porque o dinheiro dá uma falsa sensação de independência. Tem gente que diz: tem dinheiro, não precisa de ninguém. Mentira! Quando você estiver cheio do teu dinheiro, sozinho, solitário, deprimido, você vai ver que você precisa das pessoas. Porque o ser humano só se realiza na sociedade com relacionamentos saudáveis. O dinheiro dá falsa independência, o dinheiro dá uma falsa segurança no futuro. Se eu tenho dinheiro, se a minha conta bancária, se o meu plano de saúde, se o lugar onde eu moro é um lugar com a cobertura cercada por 20 mil câmeras de segurança, nada poderá me abater. Aí eu serei feliz. Falsa videira. Quantas pessoas você conhece? Vou dar um exemplo para você de uma nação. A Noruega é o país, talvez hoje, a última pesquisa era essa, se não é um dos mais, é o país com o maior IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Educação top, saúde top. Eu odeio esse verbo, então todo mundo usando top, eu estou usando também. Educação é melhor, saúde é melhor, tudo que você pode, mas você anda na rua, segurança total. E você sabe que é um país com um dos maiores índices de suicídio. Por que uma pessoa que tem tudo se mata? Porque ela tem tudo, mas não tem uma videira verdadeira. Verdade, aleluia! Falsas videiras vão mentir para você, vão fingir que vão te saciar. O sexo é uma falsa videira. Falsas amizades, amizades que te desviam de Deus, falsa videira. O meu momento é legal, é bacana, você se identifica. Depois, quando você começa a perceber os frutos que aquilo vai te levar, você começa a perceber: isso não vai me trazer plenitude de vida, isso não vai saciar a minha fome. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Quando Jesus diz: eu sacio, ele sacia. Ele virou para aquela mulher do tanque, veio a mulher do tanque, não tinha mulher no tanque, do poço. A mulher samaritana no poço, e disse assim: se você beber da água que eu estou oferecendo, nunca mais você vai ter sede. Aleluia! O que é ter um odre novo então, Glorinha? Se Jesus é a videira que dá um vinho novo, o que significa ter um odre novo? Eu tenho 5 minutos, viu? Bem, irmãos, eu prometo que não. Eu sei que eu falo rápido, então isso já ajuda a palavra a durar menos. Se eu falasse devagar, ia durar mais tempo. Então já vai pensando aí que estamos encaminhando para o fim. Glória a Deus. Tudo tem um benefício. Até as palavras que eu falo rápido, você fala: precisa falar tão rápido? Pelo menos vai acabar antes, né? Que 1 hora vira 45 minutos. Amém. Olha para cá. O que é um odre novo? O odre novo, ele tem essa característica. Ele precisa ser capaz de suportar um vinho que vai fermentar. Um vinho que vai gerar processos químicos